Boa noite, meu nome é Yara, sou do Centro Espírita Maria Madalena em Planaltina DF. É uma honra estar aqui hoje para mais uma palestra. Antes de começar nosso estudo, nossa prece, eu vou ler a agenda da Reforma Íntima do dia de hoje. Até porque a agenda da Reforma Íntima do ano de 2022 é Exercitando a Paz, que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. 25 de março. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus então lhes disse: sem dúvida, me aplicarei este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze no teu país as grandes coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum. Lucas 23. Meta do mês: desenvolver a calma e combater a perturbação. Busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, lição 87. Meta do dia: exercitar a calma e a serenidade, agindo com equilíbrio e afabilidade para com todos. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto. Senhor, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje, que possamos aproveitar cada minuto desse estudo, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia cada aprendizado. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, e que dia após dia possamos pregar a paz no mundo e sermos cada vez mais calmos. Nos abençoe hoje e todo sempre, que assim seja. Então, eu vou ler a lição do dia do estudo, até para que todos possam saber o que nós vamos conversar hoje. É o estudo, a lição 45, no sustento da paz, do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. No sustento da paz. Vivei em paz um com os outros. Paulo. Costumamos referirmos-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de tarologia política exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros e, ainda que nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaques pessoais no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe correu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades da guerra, e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-nos à defesa e à sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva já é suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te diga, pois, inabilitada a contribuir para a paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida,
faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Então, o estudo de hoje, a gente vai trabalhar o sustento da paz. Como nós buscamos esse sustento da paz? Será que nós estamos nos colocando também como essa primeira pessoa em busca desse sustento? Pois devemos nos colocar, porque o sustento da paz, ele depende de todos nós. De mim, de você, da minha mãe, dos meus irmãos, dos governantes, que seja. O sustento da paz, ele precisa de cada um, qualquer seja a sua forma de contribuição, como a palavra de afeto, de amor, de carinho, um gesto. E a paz do mundo, ela começa na gente. Então, nós somos grandes responsáveis por essa paz. Como eu posso me achar insignificante para essa busca de paz? Se eu fui criada simples e ignorante, fadada à perfeição, é sinal de que eu não sou insignificante para esse sustento da paz. Sinal de que eu tenho algo a contribuir. No próprio estudo fala, a natureza, ela é toda linda, a gente se admira de ver a floresta, as árvores. Como acontece isso na primavera, tá tudo tão florido, depois o inverno perde tudo. Como isso pode acontecer? É tão maravilhoso de olhar para isso, mas para tudo isso acontecer, precisou começar de algum lugar. As sementes pequeninas ali naquela floresta, que por muitas vezes pode olhar, é só uma sementinha, ela não vai ajudar em nada. Só que daqui, bons anos, essa sementinha transformou-se em uma grande floresta. Uma floresta bonita, viva. O mesmo, como também cita no estudo, são as casas, os prédios. Como pode a gente falar que o tijolo não é importante? Não, a tinta para pintar a casa de azul é mais importante do que a brita para misturar com cimento e construir a casa. Não. Para a sustentação dessa casa, ambos são importantes. A brita, a viga, tudo. A tinta, porque, fica muito mais bonito uma pintura bem feita. Então, até aquilo que a gente considera insignificante para a construção de uma casa é muito importante. Para fazer essa roupa que eu estou usando, precisou de uma coisa menor para chegar até aqui. Então, se na natureza, se na casa, se para fazer um pão, um ovo é importante, para o sustento da paz no planeta Terra, todos nós somos relevantes. Todos, 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 todos. Nós estamos aqui e devemos pensar no coletivo. Eu não vou tentar fazer nada, mas se o outro fizer, já ajuda, né? Não, o outro junto comigo e com o outro, porque tá acontecendo tudo e é muito mais fácil eu, de onde eu estou, reclamar que, nossa, ai, esse trânsito, o povo fica buzinando. Ai, nossa, mas é muito chato. Ai, mas dá dor de cabeça ter que ouvir buzina toda hora. Reclamei o trânsito inteirinho. E eu não percebo que a pessoa que está ao meu lado, minha mãe, meus irmãos, estão me ouvindo falar. Ai, porque o trânsito, porque isso, porque a buzina é muito chata, é muito alta, eu tô com dor de cabeça, eu tô cansada. Uai, aquela buzina, ela é cansativa? Com certeza, é um barulho muito estridente. Mas eu também não me percebo no que eu tô fazendo. Eu não percebo que, às vezes, eu tô alugando o ouvido do outro com coisas que não... com coisas violentas, que é como fala aqui. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos da maneira violenta com que abalamos o nervo de quem nos ouve. Então, assim, é muito mais fácil eu reclamar do outro do que me olhar. Então, quando a gente fala de sustentar essa paz, a gente tem que começar se olhando. Assim, eu trago uma pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não se fazer o mal para agradar a Deus e assegurar uma situação futura? Não, porque, eu não tô roubando, eu não tô matando, eu não tô sendo maledicente.
mas eu também não tô fazendo nada. Eu também não tô ajudando, eu não tô fazendo a caridade. Então é importante eu só não fazer o mal. Não fiz o mal, então tá tudo bem. E qual é a resposta que nós lemos no Livro dos Espíritos? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, não adianta não fazer o mal. Também precisa fazer o bem. Porque eu não estou fazendo mal e eu não estou fazendo bem. E é como diz aqui também no nosso estudo. Só um pouquinho. Eu tô com uma colinha aqui, viu, gente? Porque, né, não dá para decorar tudo. Mas aqui fala no nosso estudo. A paz, ela não é inércia. Inércia é o quê? Ela não é ficar parada. Então, eu não tô fazendo mal, mas eu tô bem aqui sentada. Poxa, aquela senhora quer atravessar a rua, né? Eu não empurrei ela na rua. Eu não empurrei ela, então eu não fiz o mal. Mas eu também não me disponibilizei para ajudar ela a atravessar a rua. Então, assim como a paz não é inércia. Eu tô aqui, tô vendo tudo acontecendo, mas eu tô aqui, tranquila, na minha, vivendo a minha vida. A paz, ela é esforço. Ela é muito esforço. Ela é devotamento, é trabalho, é vigilância incessante do trabalho no bem. Então a paz, ela é, muito trabalho no bem. É ficar vigilante no serviço do bem. É estar ali fazendo. Porque nada traz mais paz do que ser uma pessoa caridosa, humilde, que ajuda o outro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu vou conversar. Às vezes o outro só quer me ouvir também. Isso vai trazer a paz para ele. Porque, como eu disse já no início, a paz ela começa na gente. E às vezes a nossa paz está meio confusa. A gente só quer sentar do lado de alguém, conversar. Então, se você tem ouvidos de ouvir, você está ouvindo aquela pessoa, você está o quê? Sendo vigilante no serviço do bem e muitas vezes fazendo com que aquela pessoa encontre a sua própria paz. Com que ela vá de reencontro à paz dela, à paz interior. Porque assim, é muito mais fácil a gente pensar na paz como coletivo quando nós estamos em paz com a gente. Quando eu sou vigilante comigo, com as minhas atitudes, quando eu tô bem comigo, quando eu trabalho essa minha paz em mim, é muito mais fácil eu ajudar o outro. É muito mais prazeroso também estar ali no coletivo. E sempre lembrando, eu fui chamada aqui para sustentar, para ser sustento da paz. Todos nós fomos, de crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos nós, todos nós, todos nós. A gente não pode se achar insignificante para essa construção, porque uma casa ela não se levanta sozinha. Uma casa, para ela ser levantada, ela precisa de alguém. Ah, só um pedreiro é suficiente? Pode até ser, mas ele precisou que alguém fabricasse o tijolo, que alguém fabricasse a brita, que alguém viesse do material de construção e entregasse esse material no local da obra. Ele está com fome? Ele precisou de alguém para produzir a comida para ele. Então, a construção da paz no nosso planeta Terra, ela é coletiva. Ela parte do individual e vai para o coletivo. E eu não poderia deixar também de contar uma história, porque quem já teve a oportunidade de ver alguma palestra que eu já fiz aqui, eu sou evangelizadora infantil e para mim a história ela tem um poder muito forte. Então, nada melhor do que contar uma história também para exemplificar tudo isso que eu falei. Existe um reino muito, 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 muito distante. Um imperador teve uma grande ideia. Já sei. Eu vou fazer um concurso. Concurso de desenho. Só que ele não sabia sobre o que ele queria que fosse esse concurso. Então ele pensou, e se for um concurso sobre a paz?
sobre imagem de paz. Então ele convocou todos os melhores artistas que existiam naquele reino. Falou, é o seguinte, eu quero que vocês ilustrem numa tela e um papel o que é a paz, uma imagem de paz. Quem melhor ilustrar vai ganhar um grande prêmio. Todo mundo gosta de ganhar prêmio, ainda mais exercitando aquilo que você tanto gosta, que é a arte. Tranquilo. Começou, passou 1 hora, 2 horas, quando deram 4 horas, se encerrou o concurso. Então o rei foi passando, olhando os quadros, olhando. Então ele, decidido, escolheu 2 quadros. Esses quadros ele ia avaliar, depois o público ia avaliar e no final ele escolheu o grande vencedor desse desafio, que era uma imagem de paz. O primeiro quadro era um quadro com muitas cores. Tinha cachoeira, tinha sol, tudo muito brilhoso, aquela coisa assim bem reino dos céus, assim, que quem olhasse falava, gente, essa é a paz. Um quadro com muita cor, todo mundo da plateia ficou, gente, não precisa nem olhar o segundo quadro, esse já é o vencedor. Então, o segundo quadro já era o contrário. Não tinham tantas cores. Era um quadro meio confuso, meio escuro, não tinha muitas plantas, muitas árvores. Tava faltando alguma coisa ali. Então, todo mundo falou, é o quadro número 1 que vence. O soberano, então, olhou para um lado, olhou para o outro e falou, eu já tenho o anúncio do grande vencedor. O grande vencedor é o quadro número 2. Uai, como assim? O número 2, mas tava um caos aquele quadro. O que aconteceu? Como assim? Então o soberano falou, vamos observar juntos esse quadro. Quando todo mundo olhou, naquela rocha meio partida, meio seca, lá no finalzinho tinha uma luz, um arbusto. Quando olhou para esse arbusto, tinha um ninho com passarinhos. A mamãe passarinho alimentando seus filhotes. Muito felizes, e era o único ponto de cor que tinha no quadro. Então o soberano falou para eles, olha, por que eu escolhi esse quadro? Porque mesmo em meio ao caos, aquela mamãe passarinho, lá no fundo dessa ilustração, ela manteve a paz dela. Ela manteve a calma para continuar alimentando seus filhotes. Tudo ali estava o caos, mas ela se manteve ali, tranquila, plena e calma. Então, essa história traz o que pra gente mais uma vez? É muito mais fácil a gente manter a calma, a paz, a tranquilidade quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, todo mundo é paz e amor. Mas e quando tá o caos? Quando tá a confusão? É muito mais difícil manter a nossa calma. Então a gente tem que ser como essa mamãe passarinho, como o segundo quadro. Mesmo em meio ao caos, a gente não se deixar contaminar por esse caos. A gente manter a nossa calma, a nossa paciência, nossa tranquilidade. E assim, quando você está em paz, ao invés de você se contaminar com aquele caos, o caos vai se contaminar com a sua paz, com a sua tranquilidade. É fácil? Nem um pouco. É muito difícil. Mas assim como a agenda da Reforma Íntima desse ano, que é exercitando a paz é um exercício. Porque, mais uma vez, a paz ela não é inércia. Aquele primeiro quadro ele era bonito, mas ele era meio parado. O segundo, várias coisas, e ali no meio dele, aquela paz, aquele exercício de paciência, de tranquilidade. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos exercitar a nossa paz todos os dias. Como mais uma vez aqui, com esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante no serviço do bem. Porque a paz, ela é o serviço do bem sendo exercitado todos os dias, dia após dia. Então,
Sejamos como aquela sementinha pequena, que ela é pequenininha, mas ela é muito importante para essa construção. Sejamos como a brita, como a pedra, sejamos como nós mesmos. Sejamos nós mesmos para a construção. E eu indico para vocês ouvir a música Paz pela Paz, que ela fala sobre isso. Pelas crianças, pelas florestas, e que a paz do mundo, ela começa na gente. Então vamos começar essa paz na gente. Porque, somos muito importantes para essa construção. Nós somos a primeira pá de areia para essa construção. E coletivamente, a paz vai se manter dia após dia no alto. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de falar com vocês. Espero que vocês possam aproveitar um pouquinho do que eu falei. Eu tentei ser bem didática. Então, assim, e foi para mim também essa palestra. Porque 20 semanas que estava difícil manter a paz. Mas que agora vamos aqui, junto com a reforma íntima, vamos exercitar essa paz dia após dia, com as minhas crianças na evangelização infantil. Já estou ali no serviço do bem, na evangelização. Vamos procurar as nossas casas espíritas. Gente, se tem uma coisa que tem na casa espírita, é trabalho. E nós estamos prontos. O trabalho chega quando o trabalhador está pronto. Então, vamos começar, levantar a nossa anteninha e ver o que tem para fazer no nosso centro espírita, na nossa comunidade, no nosso condomínio, na nossa rua. Vamos ali, vamos exercitar, porque a paz, ela não é inerte. E o mal, não adianta não fazer o mal. Precisamos fazer o bem. Então, vamos procurar a casa espírita, vamos procurar a evangelização infantil, trabalhos assistenciais. Vamos aí trabalhando dia após dia esse nosso exercício de paz, de afabilidade, de calma. Então, vamos ficar tranquilos, agradecer a oportunidade de estar aqui e que nós tenhamos um final de semana de muita tranquilidade, de muita paz, que tenhamos uma semana com vitórias, com conquistas, porque o caminho não é fácil, mas a gente está aqui e vamos conseguir. Porque, como eu disse, mais uma vez, todos estamos fadados à perfeição. Então, nós conseguimos. Nós somos extremamente significativos para essa caminhada. Então, vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Agradecer ao nosso mestre por todo o ensinamento que ele nos deu, por toda a calma que ele nos transmitia, todo amor, toda paciência, e que possamos ser imagem e semelhança sua, que possamos no nosso dia a dia exercitar essa calma, essa paciência, essa paz, para que um dia todos nós venhamos a viver num mundo muito mais tranquilo, onde a paz reina. Nos abençoe, Senhor, hoje e todo sempre, que assim seja.